Se você gosta da Nesta, assista esse vídeo por sua conta e risco. Olá, gente! Meu nome é Renata, eu tenho esse canal aqui para compartilhar um pouquinho das minhas leituras, resumos de livros que eu gosto, mas eu também gosto de falar mal de livros que antes eu gostava e agora não tenho certeza. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Corte de Chamas Prateadas, que é o quarto livro de ACOTAR. Depois da trilogia original de ACOTAR, nós tivemos uma pequena historinha que se passa ali entre o final do terceiro livro e este, da Corte de Chamas Prateadas, que se chama Corte de Gelo e Estrelas. Esse é um livro que eu ainda tô lendo, inclusive eu estou escutando ele dirigindo ou indo pra academia, mas eu li a Corte de Chamas Prateadas. Só para dar um contexto para vocês, eu terminei de ler a trilogia de ACOTAR inteira em 2023. Eu reli ela, ou escutei uma parte em audiobook, junto com meu marido no ano passado, em 2024, e ele mesmo me incentivou a ler a Corte de Chamas Prateadas, porque ele defendia a Nesta em certo ponto. Meu marido falava, não, eu entendo. Ele disse que no último livro ela ficou irritante de novo, quando ela entrou no caldeirão e tal, mas que no início ele até gostava da Nesta, uma coisa que eu nunca senti. Eu nunca gostei da Nesta. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, então me afeta um pouco, assim, o jeito que ela tratou a irmã, o jeito que ela trata uma irmã, o jeito que ela trata a outra. Então é uma coisa que, na minha cabeça, eu não consigo me identificar. Eu não consigo me identificar com a Nesta, mas eu sei que tem gente que entende, diz que ela tem uma história difícil, enfim, ou se identifica com ela de alguma forma. Não é o meu caso. Por isso, já saibam que a minha opinião aqui vai ser completamente baseada no fato que eu, no início, odiava a Nesta. Inclusive, a minha intenção era ter lido ele logo após o último livro da ACOTAR ali, mas na época eu lembro que eu comecei a ouvir o audiobook e eu parei quando eu vi que era da Nesta. Eu dei uma segunda chance agora, e vou dizer que no começo, de novo, quando eu dei o play, eu comecei a ouvir o audiobook, porque pra mim, em alguns momentos é mais fácil só botar o audiobook e começar uma história, e se eu gostar, eu só pego o livro e vou lendo mais rápido. Então este foi o caso, eu comecei a ouvir e já comecei me irritando. O início desse livro, ele é tão sofrido quanto o início de Corte de Espinhos e Rosas, ou qualquer início de livro da Sarah J. Maas na série da ACOTAR, porque eu acho, pessoalmente, que ela não sabe bem iniciar livros. Todos os inícios de livros dela são muito arrastados. E demora até pegar no tranco, assim, até realmente ter algo que tá acontecendo. Então, no início é tudo muito arrastado e passa por muito sofrimento também. Tipo, a Feyre sempre passava por muito sofrimento no início dos livros. No início da Corte de Espinhos e Rosas é porque ela era pobre, e aí aconteceu tudo aquilo com Tamlin. No segundo livro, ela vomitando o tempo inteiro, tentando superar o que aconteceu. E no terceiro livro, ela voltando pra Corte Primaveril, o que foi um grande saco. Eu odeio todos os capítulos que passam na Corte Primaveril. E eu senti a mesma coisa agora em Corte de Chamas Prateadas. Um início muito arrastado, com a Nesta muito mal psicologicamente, mesmo depois de tendo passado um tempo ali, né, após o final da guerra, após o rei de Hybern ter morrido, após o pai dela ter morrido. E mesmo assim ela tá ali afundada naquele problema dela de meio que depressão ali, e tá se afogando em álcool, drogas, sexo, rock and roll. Que pra mim esse início foi bem difícil. Então eu tô com meu computador aqui embaixo, por isso que eu tô olhando aqui pra baixo, e eu anotei alguns pontos pra falar sobre esse livro. Então este vídeo aqui é pra você que já leu o livro, obviamente, pra gente comentar um pouco e falar sobre esse livro, o que vocês acharam também. Então, a primeira coisa que eu queria falar era sobre os tesouros nefastos. A gente aprende que existem esses tesouros nefastos, né? Que são a coroa, a máscara e a harpa. A coroa ali tendo o poder de influenciar pessoas, uma grande influencer digital. Basicamente é o feitiço império de Harry Potter, né? Tu consegue influenciar a mente da pessoa de forma que ela vai fazer o que tu quiser. Temos a máscara, que tem o poder de despertar os mortos e comandá-los, tal qual a Pedra da Ressurreição. E a harpa, que pode abrir portas físicas ou não, inclusive entre mundos, né? Então, criar ali este multiverso, tipo Marvel, assim, de múltiplas possibilidades pra onde ir, enfim. A harpa, eu achei que eles iam trazer alguma coisa que agora a Sarah J. Maas, ela tá fazendo esse multiverso da Marvel mesmo, né? Porque os livros dela de Cidade da Lua Crescente, eles estão se ligando ao universo de ACOTAR. A gente já viu isso nos livros mais recentes do Crescent City. Então, achei que fez sentido a harpa criar o multiverso, ele poder viajar pelo multiverso, porque a gente já tá vendo isso que a Sarah J. Maas já tá
tá fazendo isso com as sagas de livro dela. Mas o resto ali é muito parecido com as Relíquias da Morte, né? Vamos falar a verdade. Eu achei até que legal esses tesouros nefastos, porém, eles só são mencionados pela primeira vez em 29% do livro, ou seja, 29% de sofrimento da Nesta antes disso aqui ser mencionado. A minha pergunta é, por que eles nunca mencionaram isso em ACOTAR? Tipo, saiu só agora da cabeça da Sarah? Antes não existia. Por que eles não usaram isso contra o Rei de Hybern? Porque o Rei de Hybern não usou isso contra eles. E como é que a Amaranta também não usou isso contra eles? Porque pareceria algo que a Amaranta ia querer. Não, ela sempre queria tudo de tudo de tudo. Ela queria ser a mais poderosa. Fora isso, tem toda a questão do entalhador de ossos, que nunca comentou sobre os tesouros nefastos. O Suriel nunca fofocou sobre os tesouros nefastos. Então, realmente, foi algo que a Sarah criou somente pra esse livro aqui. Mas acaba ficando um pouco sem sentido. Tipo, realmente precisava dos tesouros nefastos nesse livro aqui? Porque eu acho que se tirasse eles do livro, se tu focasse somente em desenvolver os poderes da Nesta, a história seria igual. Mas são objetos interessantes que acabaram tendo uma utilidade muito específica. Eu não consigo entender como utilizar esses 3 tesouros juntos faria a Feyre sobreviver, faria a Nesta mudar o corpo delas geneticamente, aparentemente. É porque eu sou bióloga, gente, então assim, isso pra mim é meio... é esquisito. Mas, assim, eu não entendo como o poder destes objetos que são tão específicos poderiam fazer algo assim. Ou se só foi o fato da Nesta ter cedido os poderes dela, e então a mãe, que pelo que eu entendi é a mãe, tipo, o deus, né, deles ali, concedeu o pedido dela, mas não teve nada a ver com... É meio confuso, assim, o que os tesouros, para que eles serviram nessa história. E, claro, eles apareceram em momentos muito convenientes, que a Nesta usou eles de alguma forma, mas eles também poderiam ter sido mais aproveitados. Tipo, eles vão aparecer em outros livros, ou agora eles apareceram só nesse livro, e tchau, tesouros nefastos. É um pouquinho confuso. Mas eu falei, então, que a Sarah poderia ter explorado os poderes da Nesta, a história seria similar, mas eu realmente não entendi quais são os poderes da Nesta. É porque em nenhum momento ela desenvolveu os poderes dela. Então a gente sabe que tem as chamas, né? As chamas prateadas, que são chamas geladas. A gente sabe que o poder dela seria da morte. Mas efetivamente a gente não sabe nada sobre os poderes da Nesta. A gente só sabe o que os outros falaram. Mas ela nunca treinou os poderes, ela nunca usou os poderes. Quando ela tentava usar o poder, ela não conseguia. Então é um pouquinho confuso pra mim o que são realmente os poderes da Nesta. Por isso eu acho que esse livro poderia ter focado um pouco nisso. Até porque no final ela cede os poderes dela. Então isso quer dizer que agora provavelmente ela dispõe de muito pouco do que ela tinha antes. E o poder dela já não vai mais ser igual. Eu achei legal ela poder imbuir ali a magia em objetos, como ela fez com as espadas ali que ela criou. Ou como ela fez com a própria casa, que acabou sendo uma casa senciente ali. A minha pergunta é se a Elaine também pode fazer a mesma coisa, já que ela também saiu do caldeirão. O poder dela também advém ali do caldeirão. Ou se só a Nesta, tipo, isso é uma coisa específica da Nesta, por ela ter algum poder específico desse sifão, e sei lá o que acontece. Talvez se o próximo livro for da Elaine, a gente descubra. Agora falando um pouquinho do Cassian nesse livro. Eu achei que seria um personagem melhor do que era pelas minhas expectativas criadas lendo comentários na internet das pessoas falando quanto elas amam o Cassian, ou que o Cassian é melhor que o Rhys, esse tipo de coisa. Eu gostei do Cassian, mas de modo geral vocês vão ter que concordar comigo que ele é um pouco banana. Ele lá tentando agir com o Aerys lá, totalmente bananão. Ele não sabia o que fazer, mas ao mesmo tempo não se esforçava pra aprender. Ele com a Nesta, totalmente bananão. Eu entendo que apaixonado por ela e tal, mas igual, bananão. Eu não gostei desses capítulos deles com o Aerys e o Cassian falando de política, porque ele claramente estava desconfortável e eu achei que não era muito agradável de ler este ponto de vista dele nesse sentido. Porque eu achei que o personagem dele não evoluiu muito, tipo, a gente descobriu um pouco da história dele, que a gente até então não sabia muito sobre, mas ele começou o livro se sentindo inferior e acabou o livro se sentindo inferior, um bastardo, enfim, uma pessoa, uma classe mais baixa, digamos assim. Então quer dizer que ele não teve uma evolução nesse sentido. Ele começou sentindo uma forma, acabou sentindo uma forma. Claro que ele achou que ele desenvolveu ali o relacionamento dele com a Nesta, que ele descobriu a parceria, enfim. Fora isso, o
Cassian em si não foi um personagem que se desenvolveu muito. O relacionamento deles ali foi muito pautado em sexo, então foi um pouco difícil ver o relacionamento evoluir de forma física para emocional, né? Porque geralmente é o contrário, a gente desenvolve o emocional depois do físico. Foi o que aconteceu com a Feyre e com o Rhys, por exemplo. Mas as cenas de sexo deles são um pouco esquisitas, vocês vão ter que concordar comigo. Tipo, ela chupando o pomo de Adão dele. Eu fiquei assim, algum homem tem tesão em chupar pomo de Adão? Não sei. Ela descrevendo ali o membro dele, né? Só faltava falar, aí, a grossura de um tronco de árvore, que é o tamanho, assim, as coisas desproporcional. E aí eu tava falando, meu Deus, eu estou passando a mão. Eu falei, tá passando a mão numa árvore, então, num jequitibá gigantesco, assim, eu não sei. A descrição, assim, foi uma loucura. E fora isso, a Nestra tratou o Cassian como um lixo em muitas partes desse livro, o que me fez ter muito ranço da Nesta por tratar um personagem que faz tudo por ela, que sempre fez tudo por ela, tão mal. Claro que depois ela se arrepende e tal, mas tipo, a maior parte do livro ela tá sendo uma grande cuzona. E em relação ao laço de parceria deles, eu achei legal, mas todo mundo vai ser parceiro agora. Eu achei que parceiro é uma coisa meio rara. Eu não sei se eu gosto muito disso, da Sarah ter vendido como algo raro em ACOTAR, mas agora não ser tão raro, eu acho um pouco esquisito. Embora eu, tipo, acho ok o casal, acho que eles ficam fofos juntos, no final a Nesta está minimamente decente, mas igual, sei lá. Eu também queria falar um pouquinho do Rhys nesse livro, o Recent. Tipo, eu acho que a Sarah conseguiu estragar todos os personagens desse livro. Pra mim foi claro que ela fez com o Rhys aqui. Ela queria que o leitor se desapegasse do Rhys, porque ela criou um personagem perfeito, se desapegasse do Rhys pra focar mais no Cassian. Olha como o Cassian é interessante, olha como o Cassian defende a Nesta, e deixar o Rhys mais um pouquinho pra baixo, porque o Rhys tava lá em cima nas nossas expectativas, e ela achava, na minha cabeça, que o Cassian não ia conseguir se equiparar ali o Rhys, que é um personagem perfeito. Então ela resolveu baixar um pouco o Rhys para que o Cassian pudesse subir nos nossos rankings ali de personagens. E foi isso que ela fez. Por isso que o Rhys é tão irritante nesse livro. Por isso que ele é super protetor com a Feyre. Ele criou literalmente um escudo na volta da Feyre, que foi literalmente o motivo pelo qual a Feyre deixou o Tamlin. Foi porque ele criou um escudo na volta dela, tipo... E ele não ter contado pra Feyre sobre o bebê, tipo, foi muito esquisito. Eu não vi o Rhys de ACOTAR neste livro, porque pra mim, eu só não concordava com as atitudes dele. E o fato dele não ter contado o bebê, pra mim, foi a pior coisa. Então, eu desconsiderei. Eu falei, lavo minhas mãos, vou ficar com a trilogia original. E o Rhys desse livro aqui é outro Rhys, não é o mesmo Rhys. E o que vocês acharam do Tamlin ter virado uma besta depois que descobriu que a Feyre tá grávida ou depois da guerra? Bizarro. Quero saber se ele vai ficar como uma besta nos próximos livros da ACOTAR, se algum dia eles saírem. Ok, mas agora que eu taquei o pau no início desse vídeo aqui no livro, eu vou falar dos pontos positivos, as coisas que eu gostei. Eu gostei muito da história das Valquírias e do Rito de Sangue. Eu esperava, inclusive em ACOTAR, que a Feyre passasse pelo Rito de Sangue. Então, quando eu vi neste livro que ia ter o Rito de Sangue, eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu gostaria de ter visto em ACOTAR. E a criação das Valquírias ali, com mulheres que passaram por situações de violência, eu amei. Achei muito legal. Elas criaram toda uma comunidade ali que se apoia, que faz coisas divertidas, que cria mini Pegasus e faz banhos de espuma. Eu amei isso. Amei também que elas foram pro Rito de Sangue juntos. Eu não gostei do Rito de Sangue em si, por eles terem facilitado o Rito de Sangue, porque tinha armas, porque foi armado pela rainha humana lá. Então, assim, o Rito de Sangue em si, ele foi meio blé, porque teve essas interferências, mas toda a questão das Valquírias e delas passarem por esse negócio, delas chegarem lá na montanha, eu achei legal, achei interessante. O meu marido comentou que achou ruim que a Sarah criou de novo as expectativas muito altas, porque, só o Cassian, o Asriel e o Rhys tocaram na pedra juntos, e é muito raro que ninguém toca, e elas chegaram lá facilmente, né, e tocaram, a Nesta não, mas enfim, tocaram as outras meninas, mas eu acho que foi justamente por isso, por este Rito de Sangue não ter sido normal, né, por ele ter sido extremamente afetado pela rainha humana, pelos planos dela, do que ela queria que acontecesse ali. E a última coisa que eu queria comentar é sobre o point of view ali no final do Asriel, quando a gente tem um capítulo do Asriel que ele quase beija a Elain.
achei muito bom, assim, ver um point of view do Asriel, porque pra mim ele é um personagem muito misterioso. A gente não sabe quase nada sobre o Asriel. Eu queria muito que o próximo livro fosse dele. Boatos dizem que vai ser sobre ele. A questão é com quem ele vai fazer par romântico. Se vai ser com a Elaine, se vai ser com a Mor ou se vai ser com a Gwen. Eu, pessoalmente, torço pra Gwen, porque a Elaine eu acho uma grande chata. Chata da Jardinai, ela é uma chata. Ela que vai ficar lá com o Lucian. O Lucian não é tão ruim, tipo, depois que ele sai do lado do Tamlin, ainda ele pode virar decente, sabe? Então ela fica com o Lucian se ela quiser. A Mor, eu acho que ela vai ter um romance sáfico, né? Provavelmente com a moça iliriana lá, que eu esqueci o nome agora, gente. Fugiu da minha cabeça. Provavelmente não vai ser o par romântico do Asriel. E temos a Gwen, que pra mim é o que faz sentido. Porque ele salvou ela, porque eles tiveram aquele momentozinho ali de tensão, ali no capítulo dele. Então eu gostaria muito de ver essa história. O que vocês acham que vai ser o próximo livro? E qual vai ser o par romântico do Asriel? É isso, gente. No fim, odiei, mas li. Está lido, estou pronta para o próximo livro da Kotar. Obviamente que eu vou ler. Tipo, é uma série que eu tenho apego emocional. Foi a série que me introduziu ao mundo de romantasia, então eu gosto muito da série. Ainda tenho que ler Trono de Vidro, que eu nunca li. Eu já li o primeiro livro de Cidade de Lua Crescente, mas não continuei porque eu não gostei, sinceramente. E se inscreva aqui no canal e dá um like nesse vídeo pra continuar me vendo falar mal de livros e todo mundo gosta. Um beijo e até o próximo vídeo.